Fala galera, mais um episódio do nosso podcast e hoje eu tô aqui com um convidado, um cara que eu admiro o trabalho, um cara que é faca na caveira, skin in the game, como a gente gosta de falar, depois ele vai explicar o que é isso. E Brunão, seguinte, eu vou te apresentar aqui pra galera e sempre que a gente começa o episódio, eu gosto de trazer um tema que a gente vai nortear o nosso assunto, igual uma pauta de reunião, uma ata. Sim. Você que é um cara da gestão, você vai entender. A pauta, plano de ação e tal, pra gente nortear o nosso papo, pra não ficar muito divagado, assim, devagar demais e a gente não devanear tantos. Perfeito. Certo? Então é o seguinte, mas antes de eu te apresentar e falar o tema, eu quero dar as boas-vindas pra você, pra galera que tá acompanhando a gente, é o 4º episódio já do nosso podcast. A gente vai ao ar toda semana no YouTube e no Spotify, então a galera vai poder escutar ou escutar e ouvir a nossa conversa depois, que tiver editado e tudo mais, tá? E qual que é a ideia do nosso tema de hoje, Bruno? Como que dá para alinhar gestão de negócios, filosofia e meditação? Que eu sei que você é um cara que gosta desses 3 temas, gestão, investimento, também se preocupa com o desenvolvimento mental, desenvolvimento intelectual, autoconhecimento, olhar para dentro, não só para a empresa, olhar para as pessoas. Tá certo essa minha ideia sobre você? Cara, completamente, né? Porque é aquele negócio, o pessoal fala vida profissional e vida pessoal. Uhum. Eu não acredito, eu acho que você também não, que exista isso, porque a gente é uma pessoa só, não tem como ter 2 vidas, né? Acaba misturando, né? Então você para trabalhar bem, o seu lado pessoal tem que estar bem, né? E você para chegar em nível de propósito e tudo mais, tem coisas pessoais que você tem que alcançar antes, né? Tipo sobrevivência, qualidade de vida, conquistar sonhos, aí você vai Certo. um propósito na parte, por exemplo, de abundância, né? Que é onde a gente trabalha ali. Então, o conceito de abundância pra gente é muito, eu tenho que ter minhas necessidades supridas, Certo. minha qualidade de vida, sonhos, né? Conquistar sonhos, ajudar minha família. E depois disso, com excedente, a gente ajuda outras pessoas, da família, de fora. Porque, cara, sinceramente, não quero ser o cara mais rico do cemitério. Perfeito. Não faz sentido. Eu escutei isso aí de um sócio esses dias, do Kelvin. Ele falou assim, cara, não faz sentido você ser o cara mais rico, né? Do cemitério só acumula. Eu falo, mas é isso mesmo. Porque se você tem que levar uma vida muito boa, né? E conforme mais valor você gerar para a sociedade, mais você é remunerado por isso. É a lei da causa e do efeito, né? A lei do impacto também, né? Quanto mais pessoas você impactar e mais valor você gerar, a tendência é você ser recompensado de várias formas, inclusive monetárias, Sim. Com aquele valor em retribuição. É a lei do dar e receber, né? Com certeza. E para receber tem que estar com a mão aberta. Sim. Tem isso também. Aham. Então, pra gente é bastante isso, cara. E essa parte de meditação, principalmente quando você tem algumas frentes para cuidar, né? Se a sua mente não tá conectada contigo, com o teu corpo, isso cara, dá muito erro, né? Tem burnout, tem ansiedade, tem depressão, tem várias coisas que podem desencadear por causa de trabalho. Sim. Então, por isso que eu vejo essa importância da sua mente estar em dia, né? Tá Perfeito. alinhada, você está consciente. E para poder fazer um bom trabalho. Isso também influencia muito na parte de filosofia, né? Total. Você é um cara estoico também. E Gosto muito. sabe muito que é uma filosofia bem, um pouco até racional. Ela te traz pro pé no chão. E isso é muito importante na hora de fazer negócio, porque tem muita emoção envolvida, né, cara? Sim, sim. Você tem medo, que é normal sentir um medo. Você tem medo de errar. Todo mundo tem medo de errar. Eu tenho medo de errar. É normal. do ser humano. Mas eu acho que, até eu já ouvi falar que o medo, até certo ponto, ele é bom, porque pergunta para os caras que saltam de paraquedas, que fazem bungee jump, esportes radicais, se eles não sentem medo. Eles sentem medo, porém, eles, por causa do medo, eles se preparam mais. Eles vão estudar a tensão da corda, vai fazer vários estudos antes de saltar, de fazer aquela atividade radical, sabe? Então, o medo mantém eles vivos. Saca? Verdade. E quando você não tem medo, você às vezes faz coisas impensadas. Que aí você, sei lá, é ganancioso, você
perde dinheiro, você perde, às vezes, até uma saúde física, você se machuca porque você foi negligente, sabe? Sim. Então, eu vi falar dos caras que o medo mantém eles vivos. Cara, a coragem não é não ter medo, né? Uhum. A coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Perfeito. Ele vai estar ali, ele vai existir. Sim. É instintivo nosso, é instinto de sobrevivência. Não Aham. vai tirar ele. Exato. Até o cara fala, não tenho medo, não sei o quê. Não sei, já foi no psicólogo. Pois é. Já trocou uma ideia, já se conheceu. É agir apesar do, né? A coragem, você falou, né? Agir apesar do medo, né? Apesar do medo. Isso aí, você tem que enfrentar o medo e ir pra Sim. cima, cara. Porque ontem até, eu tava jantando com meu cunhado e com a minha irmã, e meu cunhado me falou uma frase sensacional. Ele falou assim, cara, o que é experiência pra você? Eu falei assim, bicho, na minha visão, experiência é quando você faz várias coisas diferentes, né? E tem sucessos ou fracassos fazendo várias coisas diferentes. Uhum. Tipo aquela pessoa, eu já escutei muito isso, principalmente no mercado imobiliário, cara. Não, que eu sou corretor há 40 anos de idade. E aí você vê os resultados do cara não são bons, porque ele faz há 40 anos a mesma coisa, do mesmo jeito. Então ele não tem experiência, ele tem prática. Tem prática. Fazendo uma coisa. Mas aí o meu cunhado me falou ontem, falou assim, cara, experiência é a soma dos erros. Uhum. A gente aprende como? Errando, né? Errando. Em parte errando também. Aprende estudando, aprende Sim. de várias formas. Mas Os o erro problemas problema. ensinam demais. Cada Com problema certeza. traz um diploma de aprendizado, né? É verdade. Aham. E não tem coisa ruim, né? Se você para pra olhar, principalmente o lado do budismo, o budismo fala isso, né? Não tem bom, nem ruim, feio, nem bonito. Só é. Só tem resultado, feedback. O Tony Robbins fala muito disso. Existe cara sensacional. feedback. Não existe resultados. Podem ser não precisa necessariamente ser um resultado ruim ou bom. É só um resultado. Sim, Só é. só é. Aham. E é muito legal quando a gente traz isso pra dentro da empresa, né? Você traz essas filosofias pra dentro da empresa. As coisas ficam muito mais leves. Até o jeito que as pessoas se comunicam fica mais leve. Você como líder, você também Sim. fica mais leve. Quando eu comecei a trabalhar, cara, eu tinha 17, tinha 18. Tinha acabado de voltar do meu intercâmbio e eu entrei na empresa da família. E no começo eu tinha aquela impressão de que o chefe é quem manda. Quantos anos você tem hoje? 27. 27. Tem 10 anos que você está trabalhando na empresa da família, mais ou menos, é isso? Mais ou menos isso. Eu trabalhei 9 anos. Tá. Ano passado eu saí de lá e esse ano eu comecei solo. Tá. E eu lembro que, tipo assim, foi um grande aprendizado pra mim, cara, os erros do jeito que eu lidava com os liderados. Eu não entrei sendo líder, eu entrei como assistente e tudo mais. Você foi galgando o seu espaço ali. Sim, não, a gente foi começando embaixo, né, fazendo um monte de coisa. Pra não ficar aquele negócio, o filho do dono, o filho do chefe, aquela conversa fiada, assim, você acha que às vezes poderia ter isso, é isso? Poderia, mas de qualquer jeito teria. Isso teve não do mesmo muda, jeito, né? Isso é muito assim, da pessoa em si, a reação dela contigo não tem o que eu fazer. Eu nasci filho dele, eu vou trabalhar na empresa dele, o que eu posso fazer? Nada. Eu vou trabalhar, né, velho? Vou mostrar às vezes até a cobrança é maior, não é? Talvez, a tipo, pressão é maior a também. pressão por resultado, você tem que produzir mais do que a outra galera, porque às vezes eles se sentem injustiçados, né? Também. E, cara, ao longo do tempo eu fui aprendendo muito que é uma questão de exemplo. Uhum. Você tem o papel, quando você é líder, ou quando você tem um negócio, ou enfim, quando você é pai, quando você é mãe, você dá o exemplo, né? As pessoas, elas dificilmente aprendem com o que você fala, ela aprende mais com o seu exemplo. Sim. Então eu comecei a ter muito isso na minha cabeça, né? De, tenho que também dar um bom exemplo. O exemplo arrasta, né? Como tem uma frase que a galera fala, o exemplo arrasta, né? Como que é a palavra convence, o exemplo arrasta, uma coisa assim. Eu acho que alguma coisa assim. E tem uma frase também que eu vi esses dias que eu achei muito legal. Eu esqueci. Se lembrar no papo, se eu lembrar, você fala. Lembrar, eu vivo. Massa. O mundo não é mudado com sua opinião, é mudado com seu exemplo. Essa frase. Perfeito. O mundo não é mudado com a sua opinião, mas pelo seu exemplo. Exatamente. Olha o Elon Musk. Imagina ele só falando o que ele gostaria de fazer e não sei o quê. Eu sou fã desse cara. Mas ele foi lá e fez. Então ele tá dando o exemplo, né? Sim. E aí a gente entra na parte do skin in the game também. Total. Que também é um empreendedor de palco, é meio conectado a essas coisas. Porque você pode ir lá falar um monte de coisa que você faz assim, faz assado, mas na vida real você não faz. Sim. Então você tá falando mais do que fazendo. Isso é muito coisa do ego, né, cara? Até nesse livro aqui tem isso. Esse livro é sensacional, pessoal. Boa. Depois dá uma olhada, o ego é seu inimigo, esse livro é muito bom. Massa. E ele fala lá, né, que o importante não é a história que você vai contar do teu trabalho. É o trabalho. É o trabalho. Então, tipo assim,
eu também fazia muito isso, às vezes ainda faço, me policio bastante, que é, tá trabalhando alguma coisa, você fica imaginando o resultado final, você fica imaginando o sucesso ou o fracasso do empreendimento, mas no fim, o que realmente importa é a qualidade do teu trabalho empregado ali. É a qualidade do tempo que você usa para trabalhar. Então, tipo assim, vou ficar 3 horas trabalhando em um projeto? Ok, vou ficar 3 horas extremamente focado. Faz um pomodoro para não cansar também, mas tô ali focado naquilo no momento agora. Porque a realidade de todas as nossas vidas, ela acontece agora. Ela não vai acontecer no futuro nem acontecer no passado. Ela só acontece agora. Só agora. Você só consegue mudar o futuro agora. Perfeito. Né? Perfeito. Baita frase. Do livro O Poder do Agora. O Eckhart Tolle, ele fala muito disso. E até, olha que louco, ele fala que tudo que existe é só o agora, né? O passado, em algum momento, foi o agora. Sim. Entendeu? A gente tá se falando agora e aí amanhã essa gravação foi passado, mas agora ele é o agora. Ele é o nosso agora. Exato. Sim. Então a gente tem que estar aqui 100% presente. Com certeza. Não pensando o que o pessoal vai achar, mas lógico, tentando fazer o máximo aqui para que agregue na vida das pessoas, né? Tem que fazer esse tipo de sentido. Sim, sim. Mas é muito isso, cara, essa conexão da filosofia com a meditação com o trabalho. É você estar ali por inteiro. Perfeito. E eu vejo como uma visão sistemática, né? Porque nós somos um sistema que é composto de, vamos colocar assim, como você disse, de cabeça, de mente, de corpo, de saúde, de espírito, de alma, de certa forma. Então, se você tem que cuidar dessas áreas, eu aprendi um negócio que é FSL, que é uma sigla para o que é a riqueza de verdade. Essa sigla significa o quê? O F é de família e relacionamentos. Então, ele abreviou só para família, né? O S é de saúde. Então, saúde espiritual em todas as esferas. Saúde espiritual, saúde mental, saúde emocional, saúde física e tudo mais. E o L, quando você tem um bom relacionamento com família, sócios, amigos, parceiro, cônjuge e tal, você cuida da sua saúde mental e física e espiritual, você tem a liberdade. Sim. A liberdade de tempo, liberdade financeira, a liberdade geográfica, a liberdade psicológica, a liberdade de relacionamento, enfim, a liberdade de todas as suas esferas. Então eu aprendi que isso é a verdadeira riqueza. Sim. Esse é o sucesso. Esse é o sucesso. Esse que o paradigma do sucesso ele é muito social com relação a, talvez, grana, né? Aquele negócio do cash is king. Pra você ter sucesso, então tem que ser um dos kings. Mas não é, cara, porque, sinceramente, eu pelo menos não vejo muita importância em eu como indivíduo, mas em eu inserido numa sociedade. Parte de um todo. Você é parte de um todo. Aí você começa, tipo assim, ver documentários sobre astrologia e tudo mais, você vê como que a gente é pequeno, velho. Demais, né, cara? Muito, muito. E aí, aquelas pessoas falam assim, sabe com quem você tá falando? Aí você pega aquele, né? Espera aqui, olha, esse aqui é o mundo, tá? Essa aqui é a Lua é maior que o Brasil. Aí você vai expandindo, né? Assim, então, essa poeirinha aqui. Aquele negocinho ali, ó. Aquele lá, não dá nem pra ver, mas tá ali. Eu acho que eu já vi o Cortella falando disso também. Cortella também fala disso. É muito, muito louco, cara. Cara, a gente já começou falando aqui, eu nem te apresentei direito. A gente já saiu Já foi saindo falando, isso é muito bom, tá fluindo, mas eu vou falar pra galera quem que é o Bruno Antônio Zanetti. Ou Zana. Investidor e gestor, certo? Fundador da Z Capital, ou Z Capital, se a gente aportuguesar o negócio. Tem. E você é sócio da New Old aqui ou em São Paulo? Eu sou sócio da marca. Da marca. Legal, quero saber mais sobre isso e do Grupo Forte também, certo? Massa, enfim, um cara skin in the game. Como que você dá conta de tudo isso? Cara, todo domingo eu faço um planejamento semanal. Fazem, acho que uns 7 anos já que eu faço isso. Quando eu comecei a trabalhar na empresa, eu comecei a conhecer esse conceito. Antes eu fazia numa planilha de Excel, né? Eu tinha o calendário da semana, dividido em meia hora. E foi assim que eu comecei. E depois, quando a gente começou a implementar metodologias e tudo mais, entra muito plano de ação. Certo. E plano de ação tem prazo. Né? As atividades que não tem prazo, tem um grande risco de ela não ser feita. Sim. Ou de atrasar muito. E olha que louco, além disso, se você coloca um prazo muito extenso, a tendência de você fazer aquela atividade
no final daquele prazo. Lá perto do deadline. Sim. É louco, né? O ser humano. O ser humano ele quer economizar energia. Tudo que a gente faz é para economizar energia. O nosso cérebro quer atalho, né? Putz, por isso que o smartphone faz tanto sucesso, os aplicativos fazem tanto sucesso, porque em vez de eu ligar para um táxi, né, eu pego o aplicativo do Uber e chamo. Em vez de eu ligar numa pizzaria, eu entro no aplicativo do iFood e eu como. Ou no aplicativo do GoTap e peço. Massa. Então você tem... É uma coisa meio natural do ser humano querer economizar energia. E é justamente por isso que a gente divide os planos de ação, as atividades, né? Os como, ele é extremamente detalhado. Então, por exemplo, tem que fechar um contrato de marketing. Ok, então primeiro você vai pesquisar as agências de marketing, você vai orçar as agências de marketing, você vai conversar com as agências de marketing, você vai visitar as agências de marketing, aí você vai decidir qual agência de marketing você vai usar e aí você vai contratar a agência. Pronto, são 6 coisas. Não é só uma, fechar marketing. Então a gente destrincha isso muito bem. E, cara, eu só consigo dar conta disso, e às vezes até coisas escapam, meu. Sim. É normal, não tem como fazer tudo, é humanamente impossível você abraçar tudo. Por isso é importante também delegar. Perfeito. Então, eu acompanho rigidamente, cara. Plano de ação é tudo atualizado, toda semana é atualizado, toda a nossa equipe na Z Capital usa plano de ação, tá todo mundo inserido lá. Você usa algum software específico? Excel. Excel? A gente monta no Excel. Massa. Excel é uma baita ferramenta, né? Dá pra... Gráfico, a coisa toda, Excel né? é um baita sistema, velho. Quem criou aquilo lá foi um baita gênio, né? Então, sempre tem prazo, sempre tem responsável e sempre tem o que fazer. Então, com isso, chega domingo, eu sento, olho o que eu fiz na semana, como é que foi, o que eu fiz bem, o que eu fiz mal, me dou um feedback e planejo a semana seguinte. Perfeito. Você faz isso todo domingo à noite, de manhã? Eu tenho um ritual domingo que chega às 8 horas da noite, eu alinho minhas finanças da semana, vejo quanto que eu recebi, quanto que eu gastei. Então, algo que eu faço em meia hora do domingo. 8 horas da noite. 8 horas da noite. Massa. Antes do Fantástico. E, cara, isso me... Eu não vivo sem isso. Te poupa tempo, né? E energia. E você tá usando o que o seu cérebro gosta, que é economizar energia. Nosso cérebro ele quer economizar tempo e energia para tomar decisão. Sim. E você fazendo isso, você olha, cara, beleza. Não fiz o que, de repente, no seu plano de ação não aconteceu aquilo que você gostaria da semana passada. Então, você já sabe, então eu vou ter que fazer isso aqui. Você já coloca na sua agenda e aí já economiza de você ter que delegar para alguém ou, de repente... Eu imagino, tá? Aí você me corrige se tá certo. De você ter que pensar, cara, como que eu vou resolver isso? Não, já sei o que eu tenho que fazer, então eu vou botar isso na minha agenda. Você já economiza tempo e tomada de decisão, né? Perfeito. Não, o que você falou é perfeito. E até como líder, você consegue ver a eficiência dos liderados. Porque lá você tem as coisas que eles precisam fazer. A gente joga só coisas mais estratégicas do plano de ação. Operação, dia a dia, não entra lá. Certo. É mais processos, isso aí é rotina, você vê nos indicadores depois. Deu certo, deu errado, você vai saber o resultado. E é muito importante para você também saber a sua própria eficiência, né? Se você tá fazendo as coisas que você se compromete, que isso, para mim, aí entra na parte do skin in the game, né? Se eu falei que vou fazer, eu tenho que fazer. Não adianta. Se a gente se comprometeu com alguma coisa, tem que fazer. Se não der certo, tem que ser por motivos muito extraordinários e paciência. Aí tudo bem, também não fica remoendo, né? Sim. Mas é uma rotina, Pedrão, que me economiza muito tempo de próprio pensamento, cara. Porque assim, a gente dedica meia hora por semana para atualizar os planos de ação e eu não consigo imaginar como que a gente organizaria essas coisas dedicando menos de uma hora por dia se não tivesse um plano de ação e uma rotina bem ajustada de todo mundo, né? Então, eu vejo como isso demasiadamente importante, né? Planejamento, plano de ação dentro de uma empresa, cara, eu não vejo empresa que tem sucesso funcionando sem isso. E como que entrou essa cultura e essa consciência de gestão na sua vida? Tipo, cara, peraí, eu tenho que ter processo, eu tenho que ter ferramenta, eu tenho que ter um plano de ação. Como que você conheceu a ferramenta plano de ação, ferramenta Gucci, enfim, como que entrou a gestão propriamente dita na sua vida? Você viu, cara, eu preciso disso. Legal, meu, boa pergunta. Foi quando eu trabalhava na empresa da família ainda, eu acho que isso foi em 2019, e eu via que eu estava me sentindo, quando eu fui para gerente, 2020 e 2020.
eu vi que eu tava sentindo que eu tava sem braço para fazer as coisas, porque a gente tinha muita coisa para fazer e muita coisa para acompanhar, e eu sentia um pouco meio perdido. Eu falei assim, não, pera aí, eu preciso entender de um tal assunto aqui, de gestão. Aí, paguei um curso da Falcone, fui lá em São Paulo, estudei o PDCA, e no PDCA eles passam todas as ferramentas importantes, desde o planejamento até a execução e a padronização, né? Que é o objetivo do PDCA, ele é padronizar. Você padroniza, a hora que dá um problema, você melhora, você cria um outro padrão. Então, foi lá que eu conheci isso, e aí a gente começou a implementar aos poucos isso dentro da empresa. Tinha muita relutância de alguns colaboradores que eram mais antigos, né? Eles vinham da gestão do meu pai. Sim. E aí, quando a gente entrou lá, até 2019, meu pai ainda era ativo na empresa. Depois ele teve alguns problemas de saúde, teve que se afastar. Tá voltando agora um pouco. Massa. E dentro disso, cara, a gente começou a ver qual que era a diferença de com gestão e sem gestão, que é muito grande. É muito grande. As coisas começaram a se organizar e tudo mais. A gente chegou a contratar uma consultoria em 2019, a gente contratou uma consultoria de fora. Eles ajudaram a gente com governança corporativa. Aí foi o ápice que eu vi assim, cara, agora eu posso viajar que a empresa vai estar rodando normal. A engrenagem vai continuar rodando, né? E aí você para ver, você falou do negócio que é basicamente isso, engrenagem, né? A empresa, você pode ver que ela tem uma engenharia por trás. Sim. Não é, e isso não quer dizer que você não tem que considerar o lado humano. O humano faz a engenharia acontecer. Então ele é mais importante que a engenharia. Mas tem uma engenharia, né? E se você usa as ferramentas e metodologias que é de engenharia da produção, que é uma faculdade, né? Sim, sim. Você tem lá operações meio que quase industriais, ou até industriais. Operações industriais de grande porte funcionam com isso. E quando você tem esse tipo de operação, você tem muita eficiência, cara. A produtividade sobe muito, e quando a produtividade sobe, as pessoas acabam tendo mais tempo livre. Porque, por exemplo, tinha o fulano, ele fazia o pagamento e emitia o boleto. Só que tinha outro cara que também emitia o boleto para fazer o pagamento. Mas peraí, por que esse cara aqui não emite o boleto, se ele é o financeiro? Então você começa aos poucos... Você vai cortando burocracia, de repente, você vai encurtando, agilizando, né? Com a certeza. Parada. Dupla função, um monte de coisa que tem empresa que é normal ter, né? A empresa às vezes começa, o cara é empreendedor, tem que fazer, tem que garantir a sobrevivência da empresa. Que é a primeira fase da empresa, né? Total. Tem que sobreviver, senão não existe empresa. Aí depois disso você entra nessa parte mais de processo e tudo mais. De depois, cultura. Cultura, principalmente, cultura, né? Muito importante. Depois você entra numa parte, até uma pirâmide isso daí. Eu vi eu esqueci agora quem que é o autor dela, achei muito legal. Na terceira parte da pirâmide você entra em fit de valor. Então a empresa tem os valores, os colaboradores têm valores muito parecidos, se não iguais. Depois você entra no fit de visão, né? Que a empresa está indo para um rumo e o colaborador está alinhado com isso. Ele quer ir lá. Eles vão estar alinhados na visão e no valor se for contratado da maneira certa, né? Também, lá atrás, né? Na é fase 2. Porque assim, eu vejo, só um parênteses, que muita gente contrata errado porque não tem nem a cultura do ambiente certo. E aí contrata de qualquer jeito pessoas que não dão fit com a cultura daquele ambiente. Sim. E aí acaba gastando muito tempo, dinheiro, energia para recontratar, para mandar embora e tudo mais. Você tem um custo, né? Você manda embora, você tem rescisão. Aí fora que se você investiu em treinamentos, já era, foi embora com a pessoa. E tudo bem, agregou para a vida dela, mas para sua empresa. E aí você tem que contratar a pessoa, treinar de novo. Enfim, a contratação é extremamente importante, cara. Eu não tenho expertise nisso, mas eu uso pessoas que têm. Legal. Por isso que é importante se cercar de gente... E é isso que é importante. O papel do líder, eu vejo que é muito assim. Eu tenho que chamar pessoas que sabem mais do que eu para sentar na mesa e me dar uma aula de alguma coisa. Por exemplo, a nossa equipe é terceirizada de contabilidade. Cara, quando eu vou lá, cada vez é uma aula. Massa. O pessoal que faz a gestão dos nossos investimentos de ativos financeiros. Cada hora que eu vou, uma aula. É tudo daqui de Campo Grande, pessoal? Algumas empresas? Sim. A maioria daqui. Legal. Tem uma de São Paulo que atende a gente em carteira, mas a maioria é tudo aqui. Pessoal aqui. Aí, então, você estava falando as fases da empresa, né? Fit de valores, fit de visão e qual que é o... Fit de visão, aí você começa a ter a questão do propósito, né? Você tem essa percepção de propósito da empresa e os colaboradores compram essa ideia. Então, você vê como que é importante o lado humano alinhado com a engenharia, né? Total. Porque se o lado humano não está alinhado com aquilo ali, não tem tanta efetividade assim. Eu acredito muito nisso. Inclusive, eu uso uma sigla
nos meus conteúdos, nas coisas que eu faço, que é o P2P. A gente tem o B2B, tem o B2C, mas eu acredito que tem o pessoa para pessoa. Boa. People to people. People to people. E o meu nome é Pedro Pereira, então já juntei tudo. Aí o Pedro cria ponte com conexão entre outras pessoas, entendeu? Então acho que casou tudo certo, sabe? E eu acredito muito nisso. Que seus clientes são pessoas, seus fornecedores são pessoas, seus colaboradores são pessoas, seus sócios, todo mundo é pessoa. Sociedade é pessoa. Exato. Então. O CNPJ é junção de CPFs. É verdade. Saca? Então ou ele é um CPF Exato. em outro número, né? Exato. É uma pessoa. Isso aí. É tudo pessoas. Então eu acredito muito nisso, no P2P. P2P, legal. Obrigado pela aula. Cada momento, a gente aprende alguma coisa. Total, velho. Total. E isso também tem no estoicismo, né? Isso que eu ia entrar nessa seara aí agora. Como que, por exemplo, a meditação e o estoicismo... Primeiro, vamos lá, algumas perguntas. Como que você conheceu o estoicismo? Uhum. E como que o estoicismo te ajuda a ser um líder, um gestor melhor? Legal. Vou começar um pouco falando da história de como eu conheci o estoicismo e como ele me ajudou muito na minha vida pessoal. Tá, se você puder, dar uma breve explanação para quem nunca ouviu falar de estoicismo, sabe nem do que a gente está falando. Você consegue rapidão falar, é uma linha filosófica assim, assado? Cara, acho que você vai me ajudando aí. Tá, né? lógico. Acho que você manja mais que eu disso daí. E o que eu sei do estoicismo, né? Ele veio antes do cristianismo, antes do budismo. Inclusive existem relatos de cartas trocadas que comprovam que o estoicismo é uma das bases do cristianismo, né? Ele foi um exemplo para o cristianismo. E eu vejo o estoicismo como uma filosofia um tanto quanto racional. De vida. De vida, porque assim, às vezes a gente se perde nas emoções. Né? As emoções que a gente não controla, que é normal não controlar, você precisa perceber ela para você poder ter controle. Elas atrapalham muito, cara. Você se torna uma pessoa explosiva, você se torna uma pessoa ansiosa, depressiva, enfim. E quando você tem uma filosofia racional por trás, que começa, a primeira lição do Marco Aurélio é falando, divide o mundo em dois, o que você controla e o que você não controla. Perfeito. O que você controla, você dá o seu melhor, o que você não controla, você liga aquela chavinha que eu não sei se é legal falar aqui. Mas, do F. Do F. Você liga aquela chavinha e fala, tudo bem. E aí ele fala muito que é da vontade da natureza, né? E a natureza para o estoicismo é Deus. Então você vê que muitas filosofias, muitas religiões falam a mesma coisa em palavras diferentes. Né? E aí falando assim, tá, vamos falar então da vontade de Deus para o estoicismo. É tudo que acontece que está fora do nosso controle. E quem sou eu? A vontade de Deus é tudo que acontece que está fora do nosso controle. Fora do nosso controle. A nossa própria saúde está fora do nosso controle. Até certo ponto está, além desse ponto não está, ou 100% está fora? É isso, perfeito. Até certo ponto está, o ponto que você consegue nas suas atitudes, né? Cuidar da tua saúde, praticar atividade física. Sim. E o outro é aquele negócio, tive câncer. Pois é. Você não sendo do pulmão de fumar, sim. Mas tem muita gente que tem problemas assim que não estava sob controle, não tinha o que ela fazia. E é muito louco, eu vou abrir um parênteses muito curto aqui, porque eu não quero atrapalhar o seu raciocínio. Imagina. Mas eu parei de fumar com a ajuda do estoicismo. Sério? Por quê? Porque eu pensei, cara, o que eu estou... Deixa eu pegar as virtudes aqui do estoicismo. Temperança, coragem, autogoverno. Eu até anotei aqui, ó. Justiça, equilíbrio. Tá, eu fumando, eu tô sendo equilibrado? Eu tô fazendo o FSL que eu falei lá agora? Não tô. Tô prejudicando minha saúde. Tá, eu já quis parar de fumar? Não. Então, mas agora eu quero e posso. Tá no meu controle? Tá. Então, eu vou mudar. Aí, cara, do nada, eu parei e tive ajuda. Teve situações que me ajudaram, mas eu decidi, foi uma decisão que estava no meu controle parar de fumar. E eu parei. Legal, meu. Parabéns. E parei. Baita autocontrole. Nisso eu consegui. Mas nem sempre a gente tem, né? Mas nem sempre, a gente é perfeito, a gente é robô. Né? Pois é. Mas, enfim, aí você estava falando da linha do estoicismo. Então, contando assim, essa linha que divide o mundo em dois, que você controla e o que você não controla, fala muito também sobre humildade, né? Você vê que um dos 3 grandes filósofos do estoicismo, um deles era um imperador, né? O Marco Aurélio. E o cara liderava milhares de pessoas, o cara tinha tudo pra ser aquele cara, putz, eu sou the king, né? Eu falo do Cash King, entra também, eu sou o king. Mas ele não, ele foi pra outra vertente, ele foi pra vertente da humildade. E eu vejo muito isso no estoicismo. O estoicismo, ele te dá... Ele dá porrada na tua arrogância, ele dá porrada no teu ego.
Porque a hora que você lembra do estoicismo, muita coisa se dissolve. Sim. Você fala, não, tá bom. Então é assim. E olha como que é doido que me veio aqui. Como isso conecta com aquilo que a gente estava falando da fagulha do universo. Quando você tem a noção da proporcionalidade de nada que você é em relação ao universo, você vê que o seu ego é um bosta, você é um bosta, você é só metade da unha da formiga no universo, aí você se coloca na realidade. Você fala, vai, quem pé que no sou? chão. Pé no chão, Pé mano. no chão. Eu vejo muito isso no estoicismo, cara. Ele traz o pé pro chão. Uhum. E muito. Inclusive até no sentido de você começar a se ver, né, como parte de um todo, que a gente falou no começo. Porque ele tem uma frase lá que é o melhor pra colmeia é o melhor pra abelha. Sim. Então, o melhor para abelha também é o melhor para colmeia. Então, o melhor para mim é o que for melhor para todos. Uhum. Isso entra muito no mundo de negócio, no sentido as duas linhas diferentes, né? Você tem a linha de ganhar dinheiro e você tem a linha de fazer dinheiro. Você vê que os americanos, eles falam make money. Make money. Eles não falam win money. Aham. E porque até o jeito que a gente fala influencia muito no jeito que a gente se comporta. Total. Isso aí é... Concordo. Como é que é? PNL. PNL. Então, você vê que a linha do ganhar dinheiro, para ganhar alguém perde, é normal. Uhum. Para fazer, ninguém perde. Sim, eu vi, eu concordo. Eu vi uma vez um cara falando, a gente tem que fazer dinheiro, porque quem ganha é mendigo ou quem recebe dinheiro de herança. Esse que ganha dinheiro, né? Quem ganha dinheiro é mendigo, pô. É verdade, tem essa linha também. We have to make money, né? Make money, Uhum. isso. E tem aí, né, que entra o estoicismo nessa visão de trazendo isso para o negócio. Você vê, cara, a minha empresa, ela tem objetivos sociais. Todo negócio tem um objetivo social, resolver um problema. Ou gerar valor de alguma forma mais diferenciada. Sim. Mas é para a sociedade. E aí você para ver. Aonde que a empresa gera valor? Para quais stakeholders, né? Talvez para o cliente em primeiro lugar. Legal. Depois para o sócio, só lucro, resultado a qualquer custo? Não sei, né? Lá o Debrecht, inclusive, tinha nos valores deles, né? Resultado a qualquer custo. Mas eles não colocaram o que podia e o que não podia fazer. Deu ruim. E você vê como que isso impacta, né, na imagem da empresa. Você vê o Debrecht, JBS. A Debrecht, se não me engano, entrou em recuperação judicial. Eu acho que sim, eu não sei. Aí você vê o caminho da ganância. Da ganância, né? É diferente do caminho da ambição. A ambição, você não precisa subir em cima de ninguém ou ganhar. Você pode fazer. Agora, na ganância, você está ganhando. Você vai passar em cima, vai ter resultado a qualquer custo, independente de valores universais, né? Justiça, ética. Olha que louco. Existem 3 comportamentos que, se você tomar atitudes com base neles, você prejudica a colmeia, trazendo o que você trouxe. Que é você agir na ganância, na impaciência ou no medo. Se você agir com esses 3 sentimentos como propulsores da sua ação, você vai ferir a colmeia como um todo. Legal. E faça um adendo quanto a isso. Por favor. Já falando em questão de meditação, estoicismo, pé no chão. Você agir baseado em qualquer emoção, vai dar ruim, velho. Sim. Porque a emoção, ela não é um bom guia, né? Por isso que a meditação, para mim, ela é importante, que ajuda muito a perceber, a me perceber. E aí você tem a diferença entre mente e consciência. A sua consciência pode se chamar de alma, um monte de coisa. Certo. Mas é aquilo lá que te faz saber o caminho certo para seguir. E a sua mente é onde vão estar todas as emoções, vai estar o ego, vai estar tudo ali. E quando você conscientemente consegue perceber essas coisas, elas se enfraquecem. Tanto o que... pensamento tá na mente, não na alma, não na consciência, é isso também? É isso que eu acredito. Tá. Né? E aí é uma crença minha, não tá certa, não sei se está errada, mas não é uma lei universal, né? Tudo é discutível. E tem até um livro, cara, que veio o Depois do Poder do Agora, chama Um Novo Mundo, Despertar para uma Nova Consciência. E lá ele fala muito que quanto mais você percebe o seu ego, mais fraco ele fica. Por isso que eu vejo muita importância na meditação. Tanto que na Z Capital, uma coisa que a gente foi fazer na reforma da sala, assim, cara, tem que ter uma sala para meditação. Massa. Um amigo Legal meu que isso. tá fazendo o projeto, eu falei assim, cara, preciso de uma sala de meditação, vamos pôr em algum lugar, não sei. É o Matheus, né? O Matheus tá fazendo a construção. Tá fazendo a construção. Quem fez pra mim foi o Luan Delmontes. Da Delmontes Arquitetura. Eles são grandes parceiros nossos. Então, é importante a meditação porque ela traz percepção, cara. Ela traz percepção de você, qual que é o seu espaço, qual que é o seu lugar, qual que é o espaço do outro, qual que é o lugar do outro. A sua mente, seus pensamentos e principalmente as emoções. Sim.
Né? E as emoções, elas estão na mente, né? Estão dentro da cabeça. Na cabeça. E aí... A emoção é muito de coisas materiais, né? A emoção ela é gerada por alguma coisa material. Certo. Né? Isso aqui. Eu vejo os sentimentos, talvez, pode ser alguma outra linha, né? Mas, por exemplo, o amor. Para mim, o amor não é uma emoção. O amor é um estado de espírito, e aí é alma mesmo. E aí, tem que amar todo mundo. Não sei, você não precisa ter o sentimento de amor por todo mundo, mas você pode ter a atitude de amor por todo mundo. Né? O amor é o que o amor faz, é o amor ápago, né? É o amor de Jesus Cristo. Eu aprendi que o amor, ele é um verbo. Tipo, é uma ação. Não adianta você só falar que você ama uma pessoa se você não demonstra e não faz alguma atitude de amor para com ela, assim, sabe? Então a gente... às vezes fica se iludindo falando que tem que amar todo mundo e tal. Eu acho que você não é obrigado a gostar de ninguém. E vai ter gente que você não vai gostar. Sim. Tudo bem, e vai ter gente que não vai gostar de você, faz parte da vida. Né? E não é bom nem ruim, só é. Só é. Boa, muito massa, muito massa. Cara, e isso tudo, como gestor, como líder, você aplica isso com cultural dentro da sua empresa, as pessoas, elas... veem isso em você como um gestor, porque a filosofia te ajuda? Como que é isso lá na empresa, assim, no dia a dia? Cara, então, a Z Capital, ela é um tanto quanto nova, né? A gente abriu ela esse ano. Então, não tem muita cultura formada, a gente tem só 2 colaboradoras na equipe, estamos contratando um terceiro, estamos todo mundo de home office por enquanto, a sala não fica pronta. Mas eu acho que as pessoas percebem pelas atitudes, né? Tipo assim, você para pra ver, a primeira obra da Z Capital, que é uma empresa que atua no mercado imobiliário, ela é de valor social. A gente está construindo a casa para Dona Fátima lá numa favela chamada Aguadinha, com a ajuda do pessoal do Ajudar Faz Bem. Eles que me mostraram a Dona Fátima. Eles falaram assim, olha, eu cheguei para a Mila do Ajudar, e eu sempre ajudava ela, mas monetariamente. Eu cheguei no dia para ela e falei assim, Mila, então, eu tenho uma empresa, essa empresa tem um propósito, e a gente quer atuar em déficit habitacional, eu quero que as pessoas tenham qualidade de vida. Depois disso, nós temos outros objetivos. Eu vou assim, Bruno, eu cuido de uma favela, não sei o que, e tem uma pessoa lá, a Dona Fátima. A Dona Fátima, ela teve alguns acidentes, ela tem algumas comorbidades, vai receber os pais em casa, e o pai dela tem PNE. E eu fui lá conhecer a casa da Dona Fátima, cara. E assim, é algo que é uma realidade... Muito fora. Muito forte. É fora e forte, né, da nossa... E você vê aquela pessoa lá, mesmo assim, ela te recebe com um sorriso e faz um café pra você. Né? E pessoa super solícita. E aí eu vi a casa dela, eu entrei na casa dela, cara. Era aquelas casas, sabe, de um papelão colado no outro, uma plaquinha de madeira fina colada na outra. Um barraco, né? Barraco mesmo. E naquele momento eu falei assim, cara, esse é o caminho que a gente tem que ir com a Z Capital, porque se eu tô no mercado imobiliário, eu quero resolver problemas do mercado imobiliário. Já na Horizon, que é a outra empresa de investimento que é mais diversificada, a gente vai para todos os lados. Onde puder ajudar, a gente ajuda. Mas na Z Capital a gente focou em mercado imobiliário. Então a gente quer atuar muito em déficit habitacional. E aí tem um percentual do lucro que é destinado somente a isso, que inclusive é um percentual que é o dobro do que vem para mim, como dono. Caramba. Eu como dono, eu recebo metade do que vai para valor social. Exemplo, né? E aí que eu acho que as pessoas da equipe, né, as 2 Caróis que eu tenho lá, Caróis e Carols? Boa pergunta, Carol. Será que é igual pneu? Caróis. Pneus? Não sei. Uma vez eu errei, eu falei alemães. Não, eu falei alemões. Mas é alemães, né? Alemães. Enfim. Eu já ia errar isso aí também. Então eu acho que essas pessoas, e pessoas próximas a mim também, percebem isso. Né? Elas percebem que, cara, poxa, tem algo de diferente. A única diferença é seguir essas filosofias. Nada mais que isso. Nem mais inteligência, nem menos inteligência. É seguir a filosofia e implementar isso, né? Eu que tô longe, cara, eu percebo isso também, sabia? Eu vejo você uma pessoa sempre serena, com temperança, com os valores que você prega do estoicismo, um cara que é o skin the game, que é o walk the talk, que fala e faz, tem congruência nos atos e nas palavras, assim.
um cara que tem uma energia massa, positiva, não sabe? Então, eu de longe já percebo isso, entendeu? Então, Sim. às vezes a galera que trabalha com você com certeza percebe num nível muito maior, assim, mas só pra você saber que eu também percebo isso. Legal. Acho que é por isso que a nossa conversa tá fluindo bem. Você é uma pessoa desse mesmo nível, cara. Massa. Eu vejo, acompanho a sua evolução, a gente conhece faz anos já, né, cara? É Sim. de Undersky. Undersky foi 2018? Foi 2018. Caramba. A gente se conhece faz anos e desde lá eu venho acompanhando você, esse crescimento e muito estudo, né? Muito conhecimento. Sim. E também fazendo as coisas acontecer. Agora com o novo projeto aí do podcast e tal. E eu acho que isso que gera sintonia, né? Por isso que a conversa flui tão bem, que as pessoas entram em sintonia. A gente atrai aquilo que a gente emana. Total. Isso é, cara, liga o rádio. Põe na 102.7. Você vai ouvir 102.7, é a mesma frequência. E é assim com a gente também. Sim. E isso também em meditação e filosofias e budismo e até algumas religiões, você começa a perceber que existem coisas que nosso olho não vê. E a gente pode acreditar nessas coisas, né? Que sejam mais palpáveis, tipo as coisas das frequências, né? Tem uma prova de que a frequência vai na mesma que volta. Certo. Então você tem um fato. E eu acho uma pena, cara, que isso não chega para muitas pessoas, porque a maioria que fica naquela corrida de ratos não sabe disso, porque nunca falaram, nunca escutou, nunca leu, nunca entrou na mente dela. E o sistema faz com que não entre, né? O sistema quer que elas permaneçam desse jeito, porque é mais fácil de controlar pessoas que estão alienadas, pessoas que estão na manada ali, que não despertaram, que é o que... esses livros que a gente está falando, os autores, né? Eles falam muito do despertar da consciência, né? E eu acho que quando eu comecei a ler isso, eu falei, caracas, velho, como eu sou um nada mesmo, assim, sabe? Tipo, e aí isso aí, ao mesmo tempo que me deu um choque, me abriu um novo mundo de descobertas, de procura, legal, de novos conteúdos. Cara, deixa eu evoluir como um ser, saca? E pra você, o que é o despertar? Cara, é saber que, tipo assim, tudo tá vivo. Tudo tá vivo. Essa mesa, o seu casaco, esse microfone, as pessoas, todos fazem parte de um todo. Sim. Tudo faz parte de um todo, tudo tem átomos que estão vibrando na energia, tudo tá se conectando num sistema e nada é por acaso. Nada é do nada. A gente não tá aqui do nada. Em algum momento a gente se conectou de alguma forma, as nossas energias fizeram alguma coisa, entendeu? Sim, o hermetismo tem uma linha disso, né? O quê? O hermetismo. Hermetismo. Hermetismo, né? As bruxas, não sei o quê. Mas não é isso, pô, não é. Estuda que você vai ver que não é isso. Não é magia. Mas ele tem uma linha lá, né? Um dos princípios dele é o princípio de causa e efeito. Todo efeito tem a sua causa e essa causa gera um efeito, que esse efeito vira causa de outro efeito. Sim. E é uma escada, né? E é por isso que eu, cara, não acredito em coincidência. Total. Não acredito. As coisas boas e ruins que acontecem na minha vida e na vida de pessoas próximas a mim, eu sempre busco ver, cara, qual que é o lado bom, qual que é o aprendizado. Vem um problema grande, meu Deus, não consegue dormir, não sei o que, ok. O que a vida quer me ensinar? Eu aprendi a me perguntar isso muitas vezes em qualquer situação, boa ou ruim. O que a vida quer me ensinar? O que eu tô aprendendo com isso daqui? Qual que é o lado bom? Qual que é o lado bom? Ou qual que é o lado neutro? Às vezes algumas coisas não têm um lado bom, mas você pega aquela coisa ruim, pelo menos neutraliza ela. Né? Entendendo no mínimo qual que é a neutraliza, causa. sim, total. Sempre entendendo qual que é a causa. E aí entra o causa e efeito, nada é por acaso, velho. Eu acredito nisso. Eu acredito muito nisso também. Muito nisso. E tudo tem um lado que, se você mudar de repente a ótica, você consegue enxergar de verdade o outro lado, a outra maneira daquilo, né? Sim, é o negócio do 6, né? O 6 e o 9. Verdade. Sim, total. Tem sempre os dois lados de uma moeda. Sim. Cara, que massa, que massa. Me fala uma coisa. Todos os seus negócios têm esse propósito social? Cara, eu tento colocar em todos os negócios isso. Né? Os negócios que eu entro como investidor, às vezes existe até algumas dificuldades, né? Porque ser investidor, o pedaço é menor, você não tem controle do negócio. Você não pode falar, não, a gente vai atuar por propósito. Mas eu sempre tento despertar isso, né? O GoTap, inclusive, eu lembro até hoje, tava eu, o gerente do GoTap na época e o fundador. A gente tava numa reunião sábado, era 11 horas da noite,
a gente fazendo o Balance Scorecard, puta, tudo lindo, não sei o quê. Uma hora eu olhei e falei assim, gente, a visão, ela é a união, a visão da empresa, né? É a união do propósito com a visão de futuro. Uhum. E aí, tipo, gente, tá, mas qual que é o nosso propósito do GoTap? Não sei o quê. Comida, o tanto de problema que existe. O fundador já tinha falado disso, que desperdício é muito grande, gente passando fome é muito grande. E a gente falou assim, não, então a gente vamos por esse lado? E aí foi que a gente despertou para isso no momento do GoTap. Então o GoTap, ele foi criado com o propósito de ajudar a erradicar a fome onde ele atuar. Uhum. Então, por exemplo, a gente estava atuando em Campo Grande e um percentual do faturamento, não é nem do lucro, porque o propósito ele não pode depender da sua eficiência. O propósito é o propósito, intocável. Legal. Então, um percentual do faturamento era destinado para ONGs que ajudam a questão de erradicação de fome. A gente teve muitas dificuldades aqui em Campo Grande devido aos concorrentes. Você viu que aqui não deu certo o Uber Eats, aqui não deu certo o Rappi. Aqui o iFood domina. Quem que era o GoTap começando? Sem caixa, sem dinheiro. Só tinha o sistema, funcionava, emitia nota fiscal. A gente fez várias vendas, o projeto rodou. E a gente nunca desistiu do projeto por causa do propósito. E entrou um sócio novo de São Paulo. E aí ele trouxe uma visão pra gente. Cara, vamos mudar de lugar e vamos pivotear o negócio, né? Fazer o pivô. Mas sempre mantendo o propósito. O propósito ele é intocável. Então o GoTap para quem não conhece, é um aplicativo que você pode pedir comida. É um aplicativo de delivery. E ao mesmo tempo que você gastou R$10 lá, 20 centavos vai pra caridade. E aí vocês pivotaram em Campo Grande, é isso? A gente pivotou e estamos indo para São Paulo. Tá. O CEO de lá, que é esse sócio, ele deu a ideia, vamos pivotar, vamos fazer um pouco mais específico, vamos nichar. Ah, que legal. Aqui a gente consegue entrar nesse nicho porque não tem ninguém. Qual que é o nicho que vocês vão entrar lá? Você pode falar? De vegano? Vegano. Ah, que legal. De vegano. E aí a gente só tá atrás de investidor, porque assim, a empresa, a gente montou o sistema, ela rodou vários meses com só as pingadinhas que dava, né, de receita. Empresa pequena, a gente estava lutando contra concorrentes gigantes. Sim. Não tinha dinheiro nem para pôr cupom pro pessoal usar, mas era mais barato já na nossa plataforma, porque a gente cobrava, cara, a gente cobrava 1/4 do que os outros cobram. E que os outros cobram um absurdo, meu. Chega a 28%, velho. Sim. É absurdo. Do dono do restaurante, cash né? is king demais, entendeu? Demais. 28%, verdade. Muita coisa, viu, no sócio. E aí a gente entrou resolvendo esse problema também pro restaurante. Vários restaurantes entraram, toparam, adoraram, né? Só que a gente tinha um pouco fluxo de clientes, porque o custo de mudança do aplicativo que domina aqui, pro nosso aplicativo era muito alto. Sim. Poxa, aqui eu tenho milhares de opções, eu vou no GoTap, eu tenho 100, 200. No outro tem mais de 1.000, cara. E tem mesmo. Tem mesmo. Era perto de 2.000, inclusive. O último levantamento que a gente fez faz um ano, tinha 1.400. Caramba. É muita coisa. Então, era uma luta muito difícil de você enfrentar e entrar no mercado, ter penetração de mercado e começar a ter market share. Então, a gente decidiu, né, junto com esse sócio, ir para lá. Quando a gente tomou a decisão, cara, os pais desse sócio pegaram Covid e ele também. Né, acabaram ficando ruim e tudo mais, deu uma parada. A gente tá esperando essa melhora porque aí entra o lado humano, né? Não dá pra chegar falando, vamos fazer e tal. Não, deixa parado, vai chegar nosso momento. Na hora que você ficar bom, a gente toca de novo. Vamos atrás de investidor. Inclusive, se você é investidor aí, ó. Tecnologia é um baita aplicativo. Aí, ó, eu vou deixar na descrição o arroba da GoTap, da Zcap, do Grupo Forte, o seu arroba, pra galera conhecer também. Maravilha. Massa. E, cara, eu sei que você gosta de ler bastante, né? O que você tá lendo atualmente? Cara, agora eu tô lendo A Revolta de Atlas. A Revolta de Atlas, que é um Competindo livro pelo grandão Futuro. também. Tem 1.300 páginas, cara. Acho que até assim, eu defini esse ano que eu queria ler 24 livros, eu já li 18. Mas eu defini um baixo, assim, acho que eu te falei isso daí, né? Porque os livros que eu quero ler são muito grandes, cara. Esse daí da Ayn Rand, tem 1.300 páginas. Tem um outro que eu comprei, chama Ser e Ter. É um livro de psicologia. E ele é maior que A Revolta de Atlas. Então, assim, eu quero ler esses dois livros esse ano ainda. Por isso que eu deixei a meta meio baixa. Mas, em paralelo, eu leio outros também mais rápido. Que eu tô lendo Competindo pelo Futuro. Competindo pelo Futuro. Bem legal, assim, se você nunca teve... Não conheço. Mas você já sabe tudo que tá lá, te garanto isso. Mas se não tem, assim, se você nunca teve a perspectiva, qual que é a diferença, por que os rebeldes dão certo, lá eles falam, né, o líder e os executivos têm que ser igual crianças. Aquela pergunta, por que não? Por que não? Por que não? Why not? Por que não?
E isso, inclusive, é uma coisa que eu tenho muito em mim, já tinha antes. Eu falei assim, cara, tá, eu quero fazer isso aqui, tá? Por que não? Eu já tenho um não. Vamos atrás do sim. Na verdade, a gente não tem o não. Você só tem o não se você for atrás dele. Porque tem gente que nem o não tem. É verdade, boa. Olha boa. eu ouvi isso, eu falei, cara, faz muito sentido. A gente cresceu assim, não, eu já tenho, então não, velho, você não tem o não. Enquanto você não for, você também não tem o não. Boa. Né? Boa. Você Segundo o ensinamento da noite. Eu já aprendi aqui 12, 15 aqui com você. Então você tá lendo esses livros mais grossos e também essas leituras mais digeríveis rapidamente, assim. Você vai lendo 2 ao mesmo tempo, sempre? Cara, geralmente eu leio 3. Eu sempre divido a categoria de leitura em 3. Negócios, gestão ou business, mente e alma. Legal. Então, eu sempre vou nessas 3 linhas. A última de alma que eu li foi a autobiografia de um yogi. O nome dele é muito complexo. Se você pesquisar o título, você vai achar, mas o nome dele é um pouco difícil de lembrar e de falar. Eu tô ligado. Esse livro você postou. Ele, o Ego, Seu Inimigo e o Negocie Como Se Sua Vida Dependesse Disso. Nossa, esse livro é incrível. Eu comprei ele. Eu até por influência sua ali. Legal. Eu vi no seu post, eu te perguntei, eu acho que você respondeu lá no Instagram. E aí eu falei, cara, eu vi a resenha do Chris Voss e tal. O Chris Voss, ele fez uma aula na Masterclass, sabe aquele... A Masterclass é uma estilo Netflix, só que de conteúdo. E aí você compra aulas específicas de grandes pessoas renomadas mundiais, assim. Então você aprende negociação com Chris Voss, que é o autor desse livro. Legal. Você aprende direção de filmes, tipo assim, com Steven Spielberg. Você aprende atuação lá com... Eu não sei se... Tom Hanks é vivo ou faleceu? Eu não sei, eu acho que faleceu, sei lá, mas é tipo assim, desse nível, assim. Você aprende fundamentos do tênis com a Serena Williams, assim, é bizarro. Que legal, velho. Tipo, Masterclass. Chama Masterclass, masterclass.com, só você olhar lá. Tem a aula do Chris Voss lá. Eu vou atrás disso aí, porque esse livro, cara... me conta, fala desse livro, assim. Tipo, eu tô... me dá um spoiler, que eu vou ler ele esse ano. Cara, eu acho que a principal lição que eu tirei dali foi muito da escuta empática. Você tem a escuta ativa, que você tá ali, né, conectado com a pessoa, mas você tem a escuta empática, que você tenta sentir o que a pessoa tá sentindo. É o terceiro nível de empatia. Quais são os 3 níveis? O primeiro é aquela empatia que a pessoa fala pra você, ok, entendo sua situação, tudo bem. O segundo é aquele que ela fala pra você se mobiliza pra fazer algo pra ajudar. E o terceiro é o que você realmente sente o que ela tá sentindo. É um nível mais, assim, pra pessoas com um pouco até, não sei se mediunidade, mas sabe, pessoa que consegue sentir mais as coisas? Tá. Então, eu acho que é um terceiro nível que, às vezes, até pode ser um pouco ruim. Eu tinha muito isso. Eu absorvia coisas de outras pessoas e, às vezes, eu tava me sentindo ansioso, eu não tinha nem motivo pra estar ansioso. Aí eu dava uma ligada pra terapeuta, conversava e pensava, mas esse sentimento não é seu. Você pegou o título do fulano. Eu falei, caraca, é verdade. Na hora, passava. Massa. E isso também é uma coisa muito legal, cara, que é um hábito, né? De ir na terapia. Isso que eu te falar. Cara, você não é a primeira pessoa e não vai ser a última que falam, velho, terapia é uma das melhores coisas do mundo, assim, de você fazer. É bom mesmo. É bom demais, cara. Sério, porque que você massa. se conhece, você tem ferramentas lá pra você, né, se aprimorar. Então, se você quer sair do estado que você tá agora e quer melhorar, a terapia vai te ajudar muito mais do que livros, talvez. Legal. Porque às vezes a gente se bloqueia por emoções. A gente fala as emoções, a gente fica bloqueado. Até mesmo eu vejo pela a história do meu pai, né? Meu pai começou vendendo ovo de galinha com 10 anos de idade. Então ele não tinha a opção de aprender, de estudar. Ele conseguiu fazer faculdade porque ele conseguiu bolsa, mas ele não tinha acesso a curso online, a livros e tudo mais. Tanto que ele nunca foi muito leitor assim. Mas ele tinha na cabeça dele tudo que ele precisava para fazer o que ele fez, seguir o caminho que ele fez. E também fez terapia. E eu vejo a terapia como essencial. Até quando eu tô bem, se eu tenho horário marcado, eu vou. E às vezes eu tento deixar um horário marcado a cada 2 semanas. Porque mostra muitos caminhos, né? Mostra a gente. É o autoconhecimento puro. Massa. Pra mim, é uma das maiores fontes de autoconhecimento a terapia. Legal, bom saber. E com bom profissional também, tem isso, né? Sim. Tem algumas linhas que... É psicólogo ou é o terapeuta? Qual que é o profissional? Cara, eu não sei tanto. Eu gosto mais de psicólogo que atua, tipo assim... Sabe o que é constelação familiar? Sei. Sim.
se a pessoa atua na constelação familiar, já gosto mais. Porque já é uma linha um pouco mais, você vê que é fora do material, né? Total. E aí, a questão da constelação vai de encontro com o despertar da consciência que você me perguntou. Porque, na minha visão, o despertar é aquilo que você entender que tudo faz parte do todo. E a constelação, você entende o seu lugar no todo. Sim. E às vezes você tá querendo ocupar o lugar de outra pessoa, você tá trazendo coisas do passado que não era pra trazer, não é um pouco disso? Também. E, cara, a gente fez até constelação pra empresa já. Total, eu tô ligado a que tem. Mercedes-Benz faz constelação na empresa faz muitos anos. E a gente fez a constelação pra empresa, depois que a gente fez, as coisas deram uma deslanchada, cara. Porque a gente via, né, via o sentimento das pessoas envolvidas, porque ela eu acho que é isso, né, ver muitos sentimentos, as pessoas falam como estão se sentindo, quem tá representando. Sim. Então, cara, eu não fiz ainda, mas eu tenho vontade de fazer. A minha namorada já fez constelação familiar, aí você pode constelar pessoas, ou algumas situações específicas, né? Eu tenho vontade de fazer. Eu fiz 2 vezes pessoal já, e da empresa foram 4. Que massa, velho. É muito legal, cara. Então, aí do livro, então você lê os 3 ao mesmo tempo, sempre tentando uma área para um livro de cada área, assim. De manhã eu leio Mente, né? Antes de dormir eu leio Alma, e no meio da tarde eu leio Negócio. Quanto tempo de leitura em cada um desses blocos? Meia hora, 40 minutos. Eu não sou aquele cara que fica sentado lendo 2, 3 horas. Eu consigo ficar vendo vídeos no YouTube desse tempo, né? Mas eu não fico fazendo, até porque eu já pratiquei leitura dinâmica, tô fazendo um curso agora, então você lê mais, né? Em pouco tempo. Entendi. Eu sou um leitor mais devagar. Talvez para eu ler a mesma quantidade de páginas que você lê em meia hora, eu vou levar 1 hora, eu acho. Você é mais reflexivo, né? E eu vou marcando, vou anotando. Eu acho que nem é tão a reflexão também, né? Mas eu leio devagar mesmo. Eu sou um leitor mais devagar. Talvez um curso desse pode me ajudar, sabe? Ter uma leitura mais rápida, mais dinâmica, enfim. Tem que fazer sentido pra você. Sim. Se você tá lendo e tá aprendendo, tá bom. Verdade. Esse é o objetivo. Tem que ler, né? Sim. É o TBC, tira a bunda da cadeira. Nesse Boa. caso senta e lê. Isso aí, que massa, velho. Ó, a gente tá chegando na reta final, o papo tá muito bom. Bom demais. A gente gosta de fazer. Reta final. É que a gente gosta de fazer na média de 1 hora de bate-papo, pra não ficar tão extenso assim. Mas eu sempre gosto de deixar umas perguntas pro final. Legal. Que eu penso aqui, que eu quero... A galera vai conhecer um pouco mais de você e você vai poder passar um pouco mais da sua filosofia de vida, das coisas que você acredita, tá? Então, por exemplo, imagina que você tem um filho. Se você pudesse ensinar só uma virtude pra ele, só uma, mais nada, qual seria? Temperança. Temperança, por quê? Porque a temperança leva você até o autocontrole, né? O autocontrole leva você a ter bons hábitos. Os bons hábitos te levam pro caminho que você quiser seguir. Porque eles te dão disciplina, né? Te dá disciplina, ou você tem a temperança de praticar e não se deixar muito tomado, né, por emoções. Então isso é muito de pessoas conscientes ter temperança. E as pessoas conscientes têm o autocontrole. E tem uma virtude do seu sistema que é autocontrole. Sim, que é total. autocontrole em si. Total. Então eu ensinaria isso pra ele, mas se eu fosse falar algo que eu ensinaria seria o estoicismo. Eu ensinaria a filosofia como um todo. Porque ela é muito completa, cara. Ela abrange basicamente tudo, né? Que precisa pra você ter uma vida de qualidade. E a vida tá aqui dentro, né? A vida não tá aqui fora, na percepção deles. Então se você tá aqui dentro, você tá ok, lá fora também vai ter. O resto vai deslanchar, ok. A tendência é deslanchar de uma forma mais positiva se você tá ok aqui dentro, né? Sim. Tem até uma frase deles que diz que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Total. É isso. Então eu gostaria que meu filho tivesse uma qualidade de vida... Assim, eu trabalho hoje pensando neles, eu não tenho nem esposa. Não tenho nem namorada. Eu trabalho pensando neles. Já pensando neles. Pensando neles e, cara... que massa. O negócio é eles terem qualidade de vida. A família ter qualidade de vida e eu acho que o estoicismo é uma baita ferramenta, baita filosofia pra isso. Massa. E eu até trouxe uma frase aqui do Nassim Taleb, que ele fala, ele é um estoico também e tal, né? E ele fala assim, ó, o estoico é quem transforma medo em prudência, dor em transformação, erros em iniciação e desejo em execução. Louco. Foda, né? Esse cara é muito... O Nassim Taleb é doido, né? Ele é muito bom, velho. Muito bom. E a última pergunta. Imagina de novo que você tá no seu velório.
Tá? Só que a galera tá lá fazendo uma homenagem pra você. E aí, nessa homenagem, alguém vai ler uma frase sua, ou vão colocar na sua lápide uma frase que você gostaria que tivesse lá, pra a galera ler essa frase e lembrar do Bruno Antônio Zanetti. Que frase seria essa que estaria lá? Cara. Não, É pra pegar de surpresa mesmo. Mas foi, acho que, rapaz, é o momento mais surpresa da noite aqui. Cara, tem uma frase que eu gosto muito, que é: o objetivo da vida é servir. Né? Uhum. Eu gostaria que estivesse escrito lá: Bruno concluiu seu objetivo, serviu. Massa. Acho Animal. que seria isso. Animal. Acho que seria isso, porque é essa visão que eu tenho de vida, né? Tô aqui pra servir. Maior é o que serve, né? Você tem que servir, né? Como líder, você tem que entender a necessidade do liderado. Como empresa, você tem que servir a sociedade. E pra mim é muito forte esse negócio do serviço, né? Então, várias vezes eu deixo até as minhas prioridades pessoais em prol de prioridades de outras pessoas. Eu deixei de fazer um baita investimento agora com a Z Capital pra atender a Dona Fátima. E pra mim o serviço é o que importa, né? O propósito é intocável. Massa. Legal isso, velho. Legal pra caramba. E eu sou... A galera vai estar com muita sorte, eu também, porque isso aqui tá gravado. Eu vou assistir de novo. Eu também. Pra poder ouvir, anotar as coisas que a gente trocou ideia aqui. Tem muito insight que eu vou tirar daqui pra minha vida. Legal, né? Quero agradecer, velho, você ter aceito o convite, a gente ter conversado aí, esse papo super gostoso, super dinâmico e, pô, que muita gente vai dar uma despertada também, né? Que bom, tomara que vocês aí gostem. Eu te agradeço imensamente pelo convite, cara. A gente já estava combinando antes, estou muito feliz que deu certo. Obrigado também pelos ensinamentos de hoje, pelo bate-papo. Valeu. E com certeza, o projeto vai dar muito certo. Massa, obrigado. Você aí falando já dá uma animada gigante. Valeu, cara, que massa. E como que a galera te encontra aí nas redes sociais, quem quiser se conectar com o Bruno ou com as empresas do Bruno, assim? Cara, no meu perfil tem as empresas, tá. né? _ Bruno Zanetti. Tá, eu vou colocar aqui embaixo na descrição. Um cara feio assim, esse aqui, tá. achei. E por falar nisso, com quem que você fez esse ensaio de fotos? Com o Nicolas Carrello. Quero fazer. Faz, cara. Depois você me passa o demais. contato dele. Eu vou fazer umas fotos novas de trabalho e tal. Igual você fez. Eu não sei se eu vou ficar tão bonito quanto, mas eu vou tentar. Vai ficar bem mais, né, cara? Por favor, né, Pedro? Massa, mano. Cara, fechado. Opa. Obrigado, viu? Obrigado você. Obrigado pelo convite, Gratidão. valeu. E galera, é isso aí. Daqui a pouco vai ter essa conversa tanto no YouTube, no Spotify. A gente vai também cortar uns trechos para você assistir lá no meu Instagram. E tamo junto e até a próxima. Valeu! Valeu, até mais.